Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A nossa vida depende, em grande parte, dos nossos ideais, né? Às vezes, quer queiramos, quer não, né? Às vezes as pessoas, a gente mesmo, talvez nunca tenha pensado muito nisso, e às vezes muitas pessoas talvez não se dão conta, né? Mas depende mesmo, né? Dos nossos ideais ou da falta deles. Por exemplo, nós avaliamos o que nos acontece segundo os nossos ideais. Uma pessoa, para dizer assim, uma pessoa que talvez nunca tenha refletido muito sobre isso e que talvez nem tenha o ideal cristão, né, como nós vamos falar aqui, o ideal da santidade, ele tem aquele ideal de falar, puxa, eu tenho aqui que ter sucesso profissional. Então, se ele, de repente, né, ele avalia o que acontece segundo isso, fala, puxa... falar, nossa, eu estou tirando boas notas, então acho que já é um prenúncio de que eu vou ter sucesso profissional, então está feliz, está tranquilo, né? Ou tiro notas baixas, então ele se acaba com aquilo, porque... E o contrário, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, como ideal, simplesmente não, só o ideal, o seu ideal é formar uma família, né? Então, talvez ele não está tão preocupado, né, com as notas baixas, porque ele já tem, digamos assim, o seu pai é muito rico, ele já vai trabalhar nas coisas do seu pai, então ele não se preocupa tanto quanto o outro com as notas baixas, e assim por diante, né? Quer dizer, a pessoa forma assim um ideal de vida e aquilo define um pouco a sua forma como avalia as coisas e também as dificuldades. As dificuldades, é interessante, porque a maior parte das dificuldades, eu me refiro mais aos problemas, né? Os problemas que nós vivemos. A maior parte dos nossos problemas, ou melhor, todos os nossos problemas, têm uma dimensão muito forte e muito subjetiva. E é dizer que a maior parte deles, inclusive, são subjetivos. São problemas que às vezes nós criamos, né? Ou que, por exemplo, para uma pessoa gananciosa, né? Uma pessoa que só está pensando no dinheiro, então quando vê a falta de dinheiro é algo muito, muito grave. Já para, sei lá, aquela pessoa que está mais preocupada com a vida intelectual e tal, a falta de dinheiro nem é tanto. Fala, melhor, assim, não preciso me preocupar com isso, né? Eu quero ter uma vida meio simples. Como uma vez um rapaz chegou e falou assim, puxa, eu descobri que a meta da minha vida vai ser intelectual. Então eu falei, muito bom, né? Aí ele falou assim, mas eu achei engraçado a razão, porque ser intelectual é algo muito barato. Porque ele fala assim, eu fui num sebo e com pouco dinheiro lá você pode comprar um monte de livros, e os livros mais importantes, né, os clássicos assim, é mais barato, porque então ele tinha comprado lá Aristóteles, Platão, esses livros mais famosos, tem muitas edições, né? E num sebo você encontra digamos assim, baratinho. E tá vendo? São perspectivas totalmente diferentes, né? A pessoa fala, eu vou ser intelectual, então não me importa tanto o dinheiro. E se pararmos para pensar, os nossos problemas às vezes vêm daí. Vem dos nossos ideais, ou às vezes das faltas de ideais, ou desses ideais equivocados que vamos falar, né, um pouquinho sobre isso, né? E no fundo também, queria dizer assim, que todos nós, isso é o que
Não é um exame fácil, mas espero que essa meditação ajude. No fundo, todos nós vivemos segundo um ideal. Um ideal. Né? Santo Agostinho falava assim: o meu amor é o meu peso. Quer dizer, peso no seguinte, é para onde vão os meus pensamentos, para onde vão as minhas tendências, para onde se dirigem as minhas preferências. É o meu amor. Então, e é bom, né, que nós tentemos, pelo menos, né, como dizia essa meditação, espero que seja uma ajuda, de tentar entender qual é o meu peso. Para onde vão os meus pensamentos habituais? Para onde vão os meus sonhos? Às vezes é até bom a gente tentar, agora mesmo, a gente pode tentar pensar nesses momentos que nós não estamos pensando em nada. E às vezes podemos até descobrir que os nossos ideais, ou o nosso ideal principal, às vezes são coisas um pouco equivocadas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente pode descobrir que fala, puxa, é triste, mas às vezes o meu ideal é um pouco a vaidade. Eu fico procurando o reconhecimento dos outros. Às vezes até coisas bem particulares, falar, não, meu ideal é que eu quero a aceitação da minha mãe, né? Eu quero a aceitação do meu pai, que ele goste do que eu faço. E a gente sabe que, claro, isso seria não seria um ideal verdadeiro, né? Seria um ideal muito limitado. Me refiro até a coisas certas e boas que nós podemos ter, mas que não pode ser o ideal, né? O peso da minha vida. É claro também que é próprio do cristão, né? De quem ama a Deus, de quem quer seguir Jesus Cristo, ter vamos dizer assim, essas metas grandes, que no fundo, essas metas grandes que compreendem esse ideal da santidade, que não é unívoco, né? Ou seja, então o ideal, de fato, eu poderia dizer assim, o ideal para todos nós teria que ser a santidade, né? Esse teria que ser o meu peso, para onde vão. Mas para cada um de nós, esse ideal, ele se materializa, se manifesta de um modo diferente, né? De um modo particular, que são as nossas metas, nossas pequenas metas, porque somos diferentes. Tem pessoas que estão na engenharia, outros que estão na psicologia, na medicina, na história, no direito, no tal, e gente que quer fazer uma carreira, porque é muito importante a carreira profissional, para outros são os negócios da família, para outros às vezes a pessoa pode até ter também o desejo de falar, não, eu não quero, eu quero formar uma família, cuidar da casa, enfim, não tem problema, são metas diferentes que todas podem ser muito boas. E por isso que é próprio de um cristão ter essas metas altas, né? Essas metas grandes, que formam um ideal, que é o ideal da santidade. Que é esse ideal que nos leva a sermos úteis aos demais e que realmente nos realizam, e realizam já, inclusive mesmo quando a gente ainda não tem atingido o ideal da santidade, que aliás, a santidade a gente só atinge quando a gente chegar ao céu, né? A gente nunca vai atingir, mas que se eu estou me encaminhando para ele, então eu estou feliz, eu estou pleno, eu me sinto, eu falo, puxa, eu acertei na minha vida, esse é o meu caminho, esse é o meu ideal. Agora, então nos perguntemos, agora, fazendo exame no nosso dia a dia, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente procura, as coisas que a gente se incomoda, né? Que a gente se preocupa, os nossos problemas, agora, principalmente esses problemas mais subjetivos que nos incomodam, que nos tiram o sono, e tentemos descobrir qual é o meu ideal, né? Qual tem sido o meu ideal. Quer dizer, no fundo, vai perguntar, o que eu procuro na vida? O que eu quero? Pensando nos meus movimentos, né? Nas minhas preocupações, naquelas coisas que eu persigo. Como eu dizia, não é um exame tão fácil, mas porque a gente precisa realmente pensar um pouco, né?
E às vezes, né, talvez, com certeza, até para quem, todos nós, eu tenho certeza, todos que estão aqui já escutaram, ou pelo menos fala que o grande ideal, já digo, né, o grande ideal é a santidade, né, mas acontece que muitas vezes, pode ser que em alguns momentos da vida, por algumas atitudes que nós tomamos, às vezes nós podemos errar um pouco. Eu diria, talvez de duas formas, né, de dizer esse erro. A gente pode, às vezes, ter metas erradas mesmo, equivocadas, falsas, né, que vêm de um ideal falso. Ou que também não é cristão, metas que não são equivocadas, mas são baixas, medíocres, que não, digamos assim, que não podem preencher esse grande ideal que é o ideal da santidade. Então, vou falar primeiro sobre essas metas erradas ou equivocadas e tentar explicar. No fundo é aquilo que Santo Agostinho falava de uma forma mais bonita, né? Ele gostava dessas frases de efeito, que aí, portanto, em latim, né, que fala bene curris, sed estram via. Corres bem, mas fora do caminho. Por exemplo, vamos pensar aquelas pessoas que têm um grande afã profissional. Não, porque eu quero me formar nessa área, eu quero conseguir conquistar isso e aquilo. E a pessoa corre, né? Corre, vai rápido e se afana por aquilo. Mas às vezes é simplesmente pela glória profissional. Para poder dizer para si mesmo que isso é muito forte, dizer, não, eu consigo, eu sou capaz. E que, em geral, sempre, né? Em geral não, sempre quando a pessoa consegue, ela fala, bom, e agora, né? E daí? Não preenche, né? É algo que pode ser uma coisa muito grande, mas a pessoa não... Quer dizer, o sucesso pode, se é muito sucesso, talvez pode nos enganar durante um certo tempo, né? Ou até durante muito tempo, mas não deixa de ser um engano. Por exemplo, uma pessoa pode ter até um ideal que aparentemente é bom. Por exemplo, eu quero ser um bom cristão, ser uma boa cristã, ter uma boa família. Mas se é por vaidade, né, se é por esse sentimento, inclusive assim, um pouco egocêntrico da própria perfeição, corremos fora do caminho. No fundo, as metas erradas são aquelas metas, né? Falo metas, são esses pequenos fins que nós procuramos, que são determinados, no fundo, pelos nossos vícios. Pelos nossos vícios. E isso não é, eu dou esses exemplos, porque não é difícil de acontecer. E mesmo pessoas como nós, que temos uma certa formação, que procuramos a formação, né? Por isso estamos aqui. Mas às vezes não paramos para pensar, né, qual tem sido o meu movimento, qual tem sido a minha busca, e às vezes a gente pode se equivocar nesse sentido. Por exemplo, né, que dizia, são as metas que são determinadas pelos nossos vícios. Por exemplo, um vício mais tranquila, né? E por isso eu me afano por conseguir esse trabalho, esse estágio, né? Porque o que eu quero é tranquilidade, né? Eu quero poder dizer um dia, como aquele personagem do Evangelho, que diz, puxa, eu tenho muitos bens, agora já sei, eu vou construir grandes celeiros, ou seja, uma pessoa construir celeiros não é uma coisa simples, o cara é um empreendedor e faz os celeiros e guarda tudo, e aí eu posso dizer, agora, pronto, come, bebe, regala-te. E aí, essa história que Jesus conta, e naquele mesmo momento que ele fala isso, ele comparece diante de Deus, e Deus lhe pergunta, e agora? Tudo isso que você se afanou tanto, para quê?
aqueles ideais egoístas. Eu quero ter, para ter uma vida tranquila, uma vida sossegada. Então, é uma pena, né? E de fato a gente acaba não aproveitando grande parte da vida porque a gente só põe naquela meta, não, tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo. E a gente não quer complicar a nossa vida, né? Não quer fazer nada muito grandioso, ou às vezes a gente acaba, às vezes sem querer, né? Fugindo das coisas, das metas grandes. Por quê? Porque eu quero uma vida tranquila. E às vezes a gente pode até se esforçar por isso, né? Sei lá, a pessoa que se mata para estudar para um concurso, a pessoa que se esforça muito para ter essas boas qualificações, porque daí depois ela vai fazer tal e tal coisa. No fundo, algo que revela muito essas metas erradas são as nossas dificuldades subjetivas. Por exemplo, agora algumas dificuldades em particular. Por exemplo, as dificuldades no relacionamento. Se a gente, às vezes a gente não tem culpa, né? Às vezes pode ter pessoas ao nosso lado que são pessoas muito difíceis, né? Então, mas se, por exemplo, a gente sofre muito, né, com essas pessoas difíceis, ou a gente não consegue ter paciência com os outros, trabalhar em grupo, né? Então a gente pode ver, mas por quê? Talvez porque eu tenho essa impaciência porque eu quero uma vida tranquila. Talvez eu tenha esses problemas porque eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito, que o mundo exista da forma como eu quero. E talvez, por exemplo, não temos esse ideal grande do trabalho, qualquer trabalho, uma meta, né, maior, que é realmente o serviço, a doação aos demais, a santidade, melhor ainda, né, muito mais elevado, né, esse desejo de participar dos próprios sofrimentos de Jesus Cristo, junto de Jesus Cristo. Então as coisas se tornam de fato mais difíceis. Há umas palavras bonitas, né, de São José Maria Escrivá, inclusive é numa homilia que eu faz algum tempo eu meditei, é sobre Nossa Senhora, né, mas é falando, digamos, dessa missão de Maria de ser mãe, de se preocupar com as pessoas. E mostrava que essa sua atitude tem que ser a atitude do cristão. E ele dizia o seguinte: um cristão não pode deter-se apenas nos seus problemas pessoais, mas deve viver de olhos postos na Igreja Universal, pensando na salvação de todas as almas. Veja, se nós temos isso como ideal, que faz parte do ideal de santidade, então, vamos dizer, os sofrimentos que as pessoas me causam seriam até, digamos assim, algo até positivo, né? Algo até que a gente iria acolher bem pela salvação das almas, acolher bem pensando na Igreja Universal. E continuava dizendo assim, né? Os problemas dos outros devem ser problemas nossos. A fraternidade cristã deve estar tão arraigada no fundo da alma que nenhuma pessoa nos seja indiferente. Esse é um ideal grande, né? E se nós de repente começamos a nos preocupar de fato com os problemas dos outros, então nós vamos nos afanar e e sofrer, no bom sentido agora, digamos, nos preocupar com solucionar o problema dos demais e vamos ver que às vezes com um sorriso, com uma palavra, a gente vai encontrar muita alegria, né? Nesse pensamento, nessa meta, nesse ideal. A maior parte dos problemas pessoais vem porque estamos pensando muito em nós mesmos. Também são palavras de São José Maria Escrivá. A maior parte, né?
Quando ele fala problemas pessoais, no fundo ele estava querendo dizer esses problemas que ficam dentro de nós, subjetivos, que nós, né, não conseguimos resolver, que nos tiram a paz. É esse tipo que ele fala, problemas pessoais, né? Outra coisa são problemas objetivos, concretos, que todos nós temos, né? Puxa, eu tenho esse defeito, eu não consigo um emprego, tenho esse problema na família, né? Agora, o problema pessoal é quando isso nos tira a paz, isso nos deixa irritadiços, isso nos faz pessoas antipáticas. Então, pensar, né? Aí, também, agora pensar algo positivo é que, às vezes, muitos problemas nós resolvemos olhando mais para o alto. Muitos problemas nós resolvemos quando nós realmente colocamos metas altas na nossa vida. Então, quando nós falamos, eu quero ser santo, então isso aí que pouco me importa, né? Pouco me importa. E eu dizia que há dois assim, mais para nossa reflexão, né? Dizer, são as metas ou ideais, metas equivocadas, metas erradas que em geral vêm às vezes de um ideal que está marcado por algum dos nossos vícios, né? Em geral pelo egoísmo, ou pela vaidade, ou pelo comodismo. E há também, digamos assim, que também é um outro equívoco, né? Mas que às vezes podem ser até metas boas, como eu já dei alguns exemplos, né? Meta, eu quero ter uma boa família, eu quero ter um bom emprego, eu quero ajudar as pessoas, mas são metas baixas, que não transcendem, que não nos fazem, não nos elevam. E esse é um perigo, eu diria até um perigo maior, que são aqueles cristãos que colocam limites a algo que não tem limites, que é o amor com maiúsculo, o amor a Deus. Ou melhor, o amor de Deus, né? O amor de Deus por nós, que quer nos fazer muito santos. O amor de Deus por nós, que quer nos ensinar o amor a Deus, que não tem limites, que significa doação total, que significa entrega total. E são aquelas pessoas que falam, agora pensando aqui em todos nós, né? Fala, eu quero ser bom cristão, eu quero ser um bom católico, eu quero cumprir os mandamentos de Deus e da igreja. Bom, mas veja, nesse caso, mas também sem exagerar, né? Mas também tem que ser prudente. É que no mundo de hoje, e aí vem um monte de desculpas, né? Eles vão pondo limites ao amor. Outra coisa diferente é quando isso é normal e acontece mesmo, quando nós talvez muitas coisas não conseguimos, né, fazer, mas eu quero fazer aquilo que Deus me pede, eu quero, né, eu não vou pôr metas baixas. E esses são aqueles cristãos, digamos que assim como eu dizia antes, que são as metas equivocadas, são aquelas metas que levam a muitos problemas pessoais, né? A se encontrar sempre um pouco aflito na vida, na existência. A meta baixa são daqueles que se sentem sempre um pouco sufocados, né? Pelas exigências da fé, pelas exigências cristãs, né? Parece falar, eu quero ser católico, mas nossa, como é difícil. Como é difícil conseguir isso, como é difícil conseguir aquilo. E parece que a pessoa vai, mas vai assim um pouco, uma hora ela vai explodir, né? Ela parece como aquele corredor que está sempre sem fôlego, e vai vivendo assim, né? E às vezes, por quê, né? Por que às vezes a pessoa se sente sufocada pelas exigências cristãs? Porque falta amor. Para quem ama, né? Para quem, digamos assim, tem esse ideal da santidade,
as leis da igreja, as leis de Deus, não são sufocantes, mas são, digamos assim, apoios, né? Apoios para eu saber onde é que está o caminho, por onde eu tenho que pisar, por onde eu tenho que ir. Que bom, né? Que bom que eu tenho essas. E a gente põe, todos nós, se queremos ser santos, nós nos colocamos num horário, nós colocamos umas práticas de piedade no nosso dia, nós nos determinamos, né? Vou assistir a missa então esses dias, vou assistir a missa todo dia, vou fazer essa oração, vou fazer tal coisa. Isso para nós é um apoio, para nós é como uma segurança, um escudo, onde eu vou me agarrar, né, nesse horário, nessas obrigações, para ser santo, para amar mais. Não é algo sufocante. Muda completamente, né? Por quê? Porque a pessoa tem esse ideal grande. Fujamos sempre, né, dessa tendência de querer, assim, um pouco querer cumprir tudo, mas assim, mas entregando o mínimo possível, né? Isso não é o ideal da santidade, não é o cristianismo no fundo. Há um ponto de caminho que é desses que a gente não entende no primeiro momento, né? Mas que quer dizer isso que eu estou falando. Diz assim: dizes que não podes fazer mais? Não será que não podes fazer menos? Está dizendo, no fundo, são essas pessoas que vivem sufocadas, falam, não, puxa, não, eu estou fazendo, estou vivendo, vou à missa todo domingo, né? Eu procuro viver a castidade, procuro, digamos assim, viver a caridade, procuro não falar mal de ninguém, por isso que às vezes eu, né, me vigio de não ficar fazendo fofoca e tal. Então eu falo, mas é como se fala, bom, eu já estou fazendo tudo, mais eu não posso fazer. E será que você, né? A pergunta é, será que você não está assim, não está um pouco sufocada porque você está querendo fazer o mínimo? E aí, claro, as coisas ficam pesadas mesmo. Agora, se eu falo assim, não, eu quero ser santo, eu quero fazer tudo aquilo que Deus me pede, eu quero fazer tudo que eu posso, sabendo que nem sempre vou poder fazer, né? Fazer tudo que eu posso é ser santo mesmo, plenamente santo. E às vezes cada um pode coisas diferentes, né? Às vezes tem gente que pode fazer um pouco mais, assim, objetivamente, outros menos, mas subjetivamente estão todos fazendo o santo que faz tudo que pode. E está feliz nisso, e está contente em dar-se a Deus, em ser de Deus. Isso é a santidade. No fundo, voltando à pergunta, né, já está quase chegando o tempo, mas perguntava antes de perguntar, né, qual é o meu peso, qual é o meu ideal? E às vezes a gente vai descobrir que talvez os nossos ideais são ou ideais um pouco falsos, a gente talvez esteja muito preocupado no reconhecimento dos outros, numa vida tranquila, né, numa vida sem problemas. Ou às vezes ideais baixos, você fala, estou querendo, né, fazer tudo certinho, ser simplesmente um bom cristão, só para, né, porque eu sei que é o certo, mas no fundo é perguntar-se quais são as fronteiras do nosso coração. E o melhor seria dizer, e o santo e a pessoa que busca a santidade seria dizer, não, meu coração não tem fronteiras, porque o amor não tem fronteiras. Porque o amor vem de Deus, e Deus é infinito, e Deus nos chama para o infinito, nos chama para um amor assim, nos chama para esses ideais grandes, essas metas grandes. Como sempre, né, eu queria aqui acho que o mais importante aqui agora é gerar a reflexão, né, estamos no começo do ano, né, temos todo um ano pela frente, né, provavelmente, como alguém diz, um pouco pessimista, né? Porque não tem como piorar, né? Vai ser melhor, mas se Deus quiser, né? O ano da vacina, o ano que as coisas vão voltando um pouco à normalidade, mas também é bom, né? Um ano que a gente pode fazer mais exame do que passou, de como que nós encaramos as dificuldades, e
E o importante é refletir, né? Qual tem sido os meus ideais, né? Que ideal eu quero para a minha vida, né? Puxa, acho que talvez eu estou um pouco equivocado, então eu vou assumir esse ideal de santidade. Isso significa também esse desejo de pôr metas grandes, né? Metas altas, metas importantes. Então, para isso, né, eu sempre gosto de falar alguma coisa prática, né? Eu diria assim, duas coisas, né? Como uma forma de começar a ter ou construir esse ideal grande, que é o ideal da santidade. Em primeiro lugar, lembra daquela frase que pode parecer algo assim humano, pode parecer algo muito bonito, assim, mas que tem tudo a ver com o que estamos falando, é algo muito sobrenatural também, que é essa frase de São José Maria Escrivá. Cresce perante os obstáculos. Está no ponto 12 de caminho, né? Continua assim. Cresce perante os obstáculos. A graça do Senhor não te há de faltar. Intermedium montium per transibum laque. Passarás através das montanhas. Quer dizer, as águas passarão através das montanhas. E você passará através das montanhas. Que importa se de momento tenhas de rescindir a tua atividade, se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste? Cresce perante os obstáculos. Então, olha, às vezes está mais difícil, eu não consegui isso, não consegui aquilo, então, por que não, né? Por que eu não consegui? Qual que foi? Então, vou pôr os remédios, vou tentar, né? Tentar de novo. Né, vou crescer perante os obstáculos, que não significa ultrapassar. Às vezes tem coisas que falam, puxa, realmente, eu não consigo, mas eu vou crescer porque eu vou crescer em humildade, eu vou entender melhor os meus limites, eu vou entender melhor o que Deus quer de mim. Talvez não era isso que eu estava esperando, ou que eu estava, né, planejando. Ótimo, então eu cresço. Então, essa é a primeira ideia. Então, ver os nossos problemas, os nossos obstáculos, esses nossos ideais pequenos e falar assim, eu vou crescer, né? Eu tenho esse problema, então eu vou tentar resolver esse problema, vamos ver o que eu posso fazer. Isso é crescer perante os obstáculos, né? Mesmo que aquele obstáculo parece que eu não consigo superar, mas se eu tenho essa fé na graça de Deus, se eu procuro, né, trabalhar o problema, eu vou crescendo. E depois, né, uma segunda ideia que é mais fácil, mais positiva, que é ter metas. Faça metas para o teu ano, mas metas bem pensadas diante de Deus. Metas grandes. Quando fala metas grandes, não significa essas metas assim um pouco vagas, né? Metas, não, esse ano eu vou ser bom com todo mundo. Não, é muito vago, né? Muito, eu quero, tal, esse ano você, ou mesmo assim, não, esse ano eu vou estudar para valer, né? Já é algo mais também como, né? O que isso significa? Não, então esse ano eu vou fazer um horário, vou pelo menos, vou marcar aqui, pelo menos, 10 horas por semana eu vou ter de estudo líquido, né? Então eu vou fazer sempre um horário, vou dedicar pelo menos algum dia, toda manhã para o estudo, enfim, ou me organizar, então eu vou acordar cedo e vou estudar logo no começo da manhã. Concretiza, né? Essa palavra assim, faz um propósito, que os teus propósitos não sejam fogos de artifício que brilham um instante para depois deixar como realidade amarga uma vareta de foguete, negra e inútil, que se joga fora com desprezo. Não, então pensa, né? Quais são as minhas metas para esse ano? Faça às vezes uma meta assim que seja mais, né, que eu tenho que lutar sempre, ou talvez algumas metas menores em algumas áreas da minha vida, mas não muitas. No máximo 3, assim, mas às vezes melhor até uma só, que fala que é o mais importante para mim, mas que me ajude, né? Me ajude a crescer nesse ideal de santidade, né? Me ajude a me aproximar de Deus, me aproximar dos outros. Espero que, no fundo, ponha metas, e essas metas, eu diria assim, para que sejam compatíveis com esse ideal grande, que é o ideal da santidade, tenham que ser metas que tenham relação com o amor, com a entrega, com o serviço aos demais, com o crescimento, com a transcendência, né? Algo que me supere um pouco, que me faça
é crescer. E com certeza nós chegará ao final de 2021, nós poderemos olhar para trás e falar, puxa, esse ano eu cresci em santidade, esse ano agora o meu ideal foi um pouco mais, né? Esse ideal grande que é o ideal da santidade, que é o ideal de viver por amor a Deus, viver por amor aos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Rogai